Boa noite, irmãos e amigos. Estamos aqui para mais uma comunhão. Essa noite de quarta-feira, queremos gastar um tempo juntos, desfrutando da palavra de Deus. Tem sido muito bom, cada semana estamos aqui e trabalhamos a palavra de Deus. Esse livro, O Viver Cristão para os Tempos Finais, tem sido nosso livro atual. E a cada semana o Senhor tem nos abençoado com o desfrute de um capítulo. E por meio dessa palavra, muita luz tem chegado a nós. Graças ao Senhor. Eu queria encorajar que todos possam valorizar esse tempo e possam também divulgar essa palavra. Temos usado os nossos canais nas mídias sociais, o canal do YouTube, também Instagram, Facebook, também grupos de WhatsApp para poder divulgar a palavra de Deus. Aproveite também, se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva em nosso canal, dê um like, clique no sininho, receba as notificações e também seja um divulgador da palavra. Amém? Aleluia. Muito bom. Então nós queremos nessa noite trabalharmos o capítulo 6 desse livro, o Viver Cristão nos Tempos Finais. Primeiramente, irmãos, nós vamos perceber que existe uma tendência muito forte em nós de subestimar os tempos dos fins. Na verdade, é como se nós estivéssemos cultivando um certo anestesiamento, sem querer perceber de fato o que está acontecendo à nossa volta. Os sinais são muito evidentes. A palavra de Deus é bastante clara e concreta, de maneira que as profecias estão se cumprindo hoje. E nesses dias de pandemia que nós estamos passando hoje, em toda a terra, mais fica claro e evidente que nós estamos no final dos tempos. Não adianta nós tentarmos aderir a nenhuma teoria negacionista, não adianta nós tentarmos nos iludir com qualquer outro fato. Na verdade, nós vivemos nos tempos finais hoje. E precisamos perceber o que Deus está nos falando hoje. Qual é a convocação de Deus? Qual é o chamamento de Deus para nós hoje, nesses tempos finais, O apóstolo João foi alguém que percebeu fortemente isso. Por isso ele escreveu o livro de Apocalipse. E nos trouxe bastante revelações a respeito do tempo do fim. Se nós olharmos aqui, eu queria destacar só alguns versículos aqui, de início. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, versículo 3, João percebeu algo. João nos trouxe a revelação de algo que aconteceria e que está se cumprindo hoje, E ele usa a expressão aqui, transportou-me o anjo em espírito. Precisamos disso hoje. Não nos iludir, não fugir da realidade do que está acontecendo. Mas sermos transportados em espírito para ver o que está acontecendo. João teve essa experiência. Ele viu aqui um deserto e uma mulher montada, uma besta escarlate, Ele vai descrevendo aqui essa mulher, repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres, uma figura temerosa, A mulher vestida de púrpura e escarlata, versículo 4, adornada de ouro, pedras preciosas, um cenário bastante aterrorizante, Cálice de ouro, transbordante de abominações, imundícias e da sua prostituição. Ele fala no versículo 5, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que é isso? Que visão é essa? Na verdade, irmãos, essa Babilônia aqui, que João vê, é uma descrição do mundo consolidado e organizado contra Deus. Essa Babilônia é a mesma torre de Babel de Gênesis capítulo 11, que cresceu, que se organizou, que se consolidou e se tornou
uma estrutura contra Deus. Também, se nós olharmos aqui, em 1 João, na sua epístola, João ele comenta algo a respeito desse sistema organizado. Capítulo 5 de 1 João, versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então essa grande Babilônia é uma figura desse mundo inteiro que se consolidou e se organizou contra Deus. Ainda olhando no capítulo 12 de Apocalipse, João usa outra figura para mostrar isso. O versículo 9 ele fala: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então esse grande dragão aqui diz respeito também àquela antiga serpente lá de Gênesis 3, que cresceu, que se organizou, que se consolidou um sistema contra Deus. É isso que nós enxergamos hoje à nossa volta. O homem se tornou independente de Deus, o homem confia nele mesmo, na sua economia, ele confia na sua capacidade de se prover, de produzir sua felicidade. Esse é o homem que se ampara nesse sistema organizado. Mas o que está acontecendo hoje é que as coisas estão se desabando, né? Nesse texto aqui do capítulo 17 de Apocalipse, João ele profetiza a queda da grande Babilônia. Na verdade, irmãos, todo o sistema do mundo um dia irá cair. Um dia o Senhor irá derrotar Satanás, irá destruir todo o seu sistema organizado, irá estabelecer o seu reino nessa terra. É isso que nos diz a palavra de Deus. Precisamos perceber isso, ganharmos a percepção das coisas, e não apenas isso. Precisamos, irmãos, receber o chamado de Deus. Existe um sentimento de urgência no coração de Deus. Existe um espírito de convocação que paira nessa terra hoje. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Sermos transportados em espírito, como João foi. E nos alistarmos a esse exército de Deus. Aderirmos àquilo que Deus está fazendo hoje para levar a cabo a sua vontade nessa terra. Aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 17, né, seguindo a descrição dessa meretriz, João fala de uma peleja. Aqui no versículo 14 ele fala que pelejarão contra ele o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. A vitória é certa, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham diante dele. Aqui tem um grupo de vencedores que estarão juntos com o Senhor. E hoje, meus irmãos, o Senhor está nos convocando para fazer parte desse grupo de vencedores. Qual deve ser a nossa atitude? Primeira coisa é ganharmos uma percepção das coisas. Entendemos que nós estamos vivendo nos tempos finais, né? Vamos olhar aqui um salmo muito interessante, Salmo 90, que é um salmo de Moisés, é uma oração de Moisés, né? Muito interessante. Vou ler alguns versículos. O versículo 4 fala: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então Moisés mostra o quê? Que as coisas se passam muito rapidamente. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Aquela Babel de Gênesis 11 se tornou rapidamente uma grande Babilônia. Aquela serpente de Gênesis 3 se torna um grande dragão. No capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse. Esses são os tempos finais. Qual deve ser a minha e a sua atitude? Olha só o versículo 12. A oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Temos que ser prudentes. A
aprender a entender, a contar, a discernir esses tempos finais. E Moisés ora aqui: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Olha só que profecia tremenda. Esse é o coração de Moisés. Essa era a expectativa de Moisés. Ele não foi levado por nenhuma teoria negacionista, ele não subestimou os tempos finais, mas ele discerniu o que estava acontecendo. Irmãos, essa precisa ser a minha e a sua atitude hoje. Não sermos e não estarmos desapercebidos, né? O próprio Senhor Jesus mostrou isso para nós em Mateus 24, não tem como nós vemos esse versículo, vou só citar. Versículo 38, 39 de Mateus 24, quando Jesus fala, ele cita a geração de Moisés, a geração de Noé, que foi uma geração que vivia desapercebidamente, comendo, bebendo e dando-se em casamento. E ele usou essa palavra como advertência para os seus discípulos e para nós hoje, nos tempos finais. Nós não podemos estar desapercebidos, mas estar acordados, entendendo o que está acontecendo e atendendo o chamado do Senhor, a sua voz, e cooperando com Ele, nos alistando para fazermos parte desse exército que Ele está levantando hoje. Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso. Esse é o sentimento que deve predominar em nós, né? É um encargo, eu creio, principal desse livro. Precisa entrar em nosso coração e nos despertar. Amém? Pois bem, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 6, cujo tema é a edificação do corpo de Cristo. É um tema bastante sugestivo e um tema que nos mostra, nos aponta para algo que precisa nos impressionar. Porque mostra que nesse contexto todo desse mundo organizado contra Deus, Deus não está inerte. Deus não está parado. Mas Deus tem uma edificação. Deus tem uma obra. Ele está construindo algo. Ele tem um projeto. E esse projeto não é um projeto alternativo. Não pense você que, por mais que esse mundo esteja organizado, e atualmente ele está meio trêmulo, mas ainda se mantém firme nos seus pilares contra Deus, e você percebe isso claramente ao entrar nos noticiários. Esse final de semana mesmo houve movimentos terríveis, paradas que promovem coisas malignas contra Deus. É o que predomina hoje à nossa volta. Mesmo assim, Deus não está parado. Deus tem um projeto. E esse projeto não é um projeto alternativo, é um projeto principal. A edificação do corpo de Cristo é o projeto principal que está sendo executado nessa terra hoje. E eu e você precisamos perceber isso. Amém? Eu queria ler aqui um versículo que está no Isaías 45, versículo 18. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, Ele que é o dono dessa terra. O que está acontecendo hoje é uma usurpação de Satanás, que não a criou para ser um caos, como ela se tornou hoje, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse é o dono do projeto. Esse Deus maravilhoso está trabalhando hoje, está edificando hoje, está produzindo um corpo, e por meio desse corpo, que é o corpo de Cristo, Ele irá destruir esse mundo organizado e sistematizado que se levantou contra Ele. Se nós olharmos aqui Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, descreve com mais clareza o apóstolo Paulo, né? O que está acontecendo hoje. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, ou debaixo dos pés,
E para ser o cabeça sobre todas as coisas, para encabeçar todas as coisas, ele deu a igreja. Aleluia! A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tremendo isso aqui. Isso aqui é a edificação de Deus. Jesus já fez a primeira etapa dessa edificação. Quando ele veio a essa terra, teve um viver humano, ele passou pela morte, passou pela ressurreição, e hoje está sentado à destra do trono de Deus, como diz Estevão em Atos 7,56. Ele não está apenas sentado, ele está de pé. Ele está conduzindo essa edificação. Ele está encabeçando todas as coisas por meio da sua igreja. E hoje, irmãos, nós somos esse corpo que está sendo edificado para levar a cabo esse projeto de Deus. Isso é maravilhoso. Precisa nos atrair. Precisamos ser conquistados. Precisamos ser impactados por isso. Jesus é o Senhor. Isso é um privilégio para nós. Recebemos tais palavras e não sermos enganados por tudo o que está à nossa volta. O Senhor possa falar conosco, né? O capítulo 6 desse livro nos ajuda a entender um pouco disso. Nos mostra um pouco dessa edificação do corpo de Cristo. Eu queria destacar alguns itens ainda nessa noite para nos ajudar. O que fazer? Qual a reação? O que precisa nos impressionar ao olhar para esse projeto maravilhoso que Deus está fazendo hoje por meio da sua igreja? Primeira coisa, irmãos, nós vamos ser impactados por essa edificação. Nós vamos ser impactados, conquistados. Não podemos ficar inertes ou desapercebidos. E um grande exemplo que eu queria usar para começar rapidamente é citar a experiência de Samuel. Então Samuel, o jovem Samuel, no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, né, descreve aqui uma experiência maravilhosa, né? Porque ele era um jovem, no meio de uma geração pervertida, um período de trevas do povo de Deus, da edificação de Deus, e Deus queria dar uma virada. E Deus, então, enxergou naquele jovem um instrumento para dar essa virada. E Deus foi até ele, né? Aqui no capítulo 3, versículo 1, mostra que aquele tempo, né, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Era um tempo de degradação na casa de Deus. Mas Deus encontrou naquele jovem uma nova expectativa. Deus pôde produzir por meio dele um novo começo. E Deus veio até ele, versículo 4, 5, 6, 7. Ele apareceu para ele várias vezes, ele não estava entendendo, ele ia até Eli. Até que ele entendeu. Até que a ficha dele caiu. Versículo 10 fala: então veio o Senhor e ali esteve. E o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então, né, depois de tantas insistências de Deus, este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Jesus é o Senhor. Então esse Samuel foi impactado pelo projeto de Deus. E ele se alistou no projeto de Deus. Se tornou um homem que mudou a sua era, introduziu a era dos reis em Israel. Foi grandemente usado por Deus. Graças ao Senhor por homens como Samuel, são modelos para nós. Precisamos perceber isso. E nesses tempos finais, nós vamos ter essa mesma reação. Na verdade, irmãos, Deus quer nos conquistar, né? E o livro de Apocalipse não é um livro apenas de figuras feias, né, como aquela mulher que nós vimos há pouco aqui, essa grande Babilônia. Na verdade, o livro de Apocalipse é uma carta de amor de Deus para nós. É o amor de Deus vindo até nós, o próprio Senhor Jesus se revelando a nós e nos atraindo para Ele mesmo. Olha o que diz aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5, amém? Que diz aqui, parte B, parte A, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito de entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Olha só, aquele que está
executando esse projeto glorioso de Deus? Quem é esse? Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Consegue chegar aqui o amor de Deus? Ele é aquele que nos ama. Então a palavra de revelação de Apocalipse, irmãos, é uma palavra de amor. Para mim e para você. Deus quer nos conquistar. Conquistar o nosso coração, nos tornar esse reino de sacerdotes que o servem com coração voluntário, né? Não apenas mais um Samuel individualmente falando, mas um reino. Isso aqui é a edificação do corpo de Cristo. É uma produção coletiva, é uma produção em série. Homens e mulheres prostrados aos pés do Senhor e o servindo nesses tempos finais. Esse é o coração de Deus, né? O que mais que nos mostra aqui nesse capítulo 1? Esse processo de conquista, irmãos, também é um processo de rendição, onde eu e você nos rendemos ao chamamento de Deus. João mostrou a sua experiência. Olha aqui o versículo 10, do capítulo 1 de Apocalipse. Ele fala aqui: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, voz de trombeta. Irmãos, hoje existe uma grande voz, uma voz de trombeta, que é a voz da direção de Deus. É a palavra profética de Deus, que ainda soa por meio do falar do apóstolo João e de muitos outros que ele levantou nessa era. E hoje, por meio dos seus apóstolos, essa palavra continua saindo e chegando até nós. Temos ouvido? Primeira coisa, temos que ouvir. Temos que ouvir essa palavra. Não estamos desapercebidos. E no versículo 11 fala: o que vês? João não apenas ouviu, mas ele viu. Ele viu algo. Ele avançou. Ele foi impactado. No 12 ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo. Olha só que sequência maravilhosa. Ele ouviu, ele viu, ele se voltou, e no versículo 17 fala: quando vi, caí a seus pés como morto. Ó Senhor Jesus. Esse é o processo da conquista de Deus hoje. O que ele fez em João, ele quer fazer em mim e você. Ó Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, ouvir essa voz, precisamos ver, precisamos voltar e precisamos nos prostrar diante do Senhor. Essa é uma experiência de sermos conquistados por esse projeto maravilhoso da edificação do corpo de Cristo. Esse é o primeiro item que eu queria apresentar nessa noite. Outro item, outra aplicação dessa palavra em nosso viver, é que nós precisamos ganhar uma visão governante. Ou seja, essa experiência de conquista que João teve, de ser conquistado por Deus, passou a governar a vida dele. Se formos olhar na história de João, ele não ficou ali apenas em Patmos, né? Que foi o lugar onde ele recebeu toda essa revelação. Mas depois de 20 anos ele voltou. Ele foi para a cidade de Éfeso. Se tornou um instrumento nas mãos de Deus para poder ajudar as igrejas, para edificar o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele ganhou uma visão governante, uma visão que norteou a sua vida. Ele viu a igreja. E aqui mesmo no capítulo 1 de Apocalipse ele fala isso. Versículo 11 ele fala, seguindo a sequência do que ele viu, né? O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Representa toda a edificação de Deus no Novo Testamento. Toda a era da igreja está aqui. João viu isso. E no 20 ele fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
João viu a edificação de Deus. Essa visão entrou nele e passou a governar o seu coração. Precisamos dessa experiência. Nós olhamos aqui em Mateus, capítulo 16, é um marco interessante aqui, da revelação e da edificação da igreja. Versículo 18 fala, o próprio Jesus falando, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante. Jesus mesmo diz aqui, ele bate no peito e diz, eu edificarei a minha igreja. Usando pessoas como, homens como Pedro, e Pedro não era um super-homem, um super-irmão. Pelo contrário, era um discípulo faltoso, precipitado. Mas Jesus profetizou aqui, que usaria homens como Pedro, como João, como nós, para edificar a sua igreja. E que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja ou esta edificação. Isso também mostra o que para nós, irmãos? Mostra que é uma esfera de luta. É luta. O Senhor está nos conquistando para fazer parte de um exército. E a esfera da edificação da igreja é uma esfera de luta. Essas portas do inferno não prevalecerão, mas elas vão tentar prevalecer. Isso significa que o inferno vai se levantar contra você, contra mim, diariamente. E nós temos que aprendermos a lutar. Ó Senhor Jesus. Outra figura maravilhosa que esse livro nos mostra, né? Nessa edificação, vou só citar, que o nosso tempo está curto. Depois você vai ler em casa, está em Zacarias 4, de 1 a 6. Ele mostra que a figura da oliveira, de 2 tubos que alimentam essa oliveira com azeite. E fala do Espírito de Deus. Isso mostra que essa edificação não é realizada pela sua força, pela minha força, pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito de Deus. E para isso, irmãos, os canais precisam estar desobstruídos. O azeite tem que passar. A provisão do Espírito tem que passar para nós. Para que haja essa edificação. Ó Senhor Jesus. Senão nós seremos derrotados. A maneira de vencer esse inimigo, de prevalecer contra as portas do inferno, é recebermos a provisão do Espírito. É dependermos do Espírito. Isso é aquele que realiza todas as coisas em nós e por meio de nós. Aleluia. Não é uma era fácil, né? E esse livro nos mostra isso. São tempos de trevas. Olha só o que diz aqui Paulo em Romanos. Romanos capítulo 12. O que diz aqui? Romanos capítulo 12. Perdão, Romanos 13, versículo 12. Inverti, né? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É um tempo de guerra. Enfrentar as trevas não é fácil. É uma luta. E Paulo usa a expressão aqui, armas da luz. Estamos numa grande batalha espiritual, irmãos. É a batalha da luz contra as trevas. E se não lutarmos com as armas da luz, nós seremos subjugados. Vai alta a noite. A maneira que Satanás luta hoje, irmãos, é uma maneira muito sutil. Ele não vai aparecer como esse dragão não é um monstro com um rabo grande. Ele trabalha na mente das pessoas. O mundo das ideologias, o mundo da pandemia, da informação. Muitas pessoas estão sendo arrastadas, se filiando a uma série de ideologias de toda ordem. Estão sendo enganadas.
vai alta a noite. Ó Senhor Jesus, se eu e você não nos revestimos das armas da luz, nós também seremos enganados, né? Jesus usou uma expressão muito forte aqui em Mateus 5, ele já previa isso, né? Ele falou no Sermão do Monte, direcionado aos seus discípulos, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode, versículo 14 de Mateus 5, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se pode. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aleluia. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso desafio. Essa é a edificação da igreja. Que o autor desse livro nos mostra, né, na perspectiva de Apocalipse, é que a edificação do corpo de Cristo é produzir esse brilho dos candeeiros, esse brilho das estrelas. João usa essa figura aqui, no capítulo 1 de Apocalipse. Não é em vão. É porque realmente nós vivemos numa era de trevas. E sermos esses candeeiros de Deus hoje, sermos estrelas que brilham nessa era de trevas, não é fácil. É uma grande luta. É uma grande luta. Mas nós temos que perseverar. Amém? Perseverar. Não desanimar. Não desistir. Ó Senhor Jesus. Como o Senhor nos mostra em Mateus 24, né? Acho que vale a pena ler ainda. Versículo 14. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer ser salvo? Tem que perseverar. Fazendo o quê? Não é sendo omisso. Não é sendo omisso. Mas é pregando o Evangelho. Olha aqui. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, precisamos permanecer impactados pelo Evangelho. O Evangelho é essa luz que precisa queimar dentro de nós e nos impactar e nos fazer impactar as pessoas à nossa volta. Essa é a nossa luta. Essa é a edificação do corpo de Cristo. Um grupo de pessoas que pregam o Evangelho, que levam a luz do Evangelho no meio de uma era de trevas. Esse é o meu desafio, esse também é o seu desafio hoje. Que o Senhor possa nos despertar, nos levar a perseverar até o fim. Aleluia. E o último item que esse livro nos mostra, no capítulo 6, importantíssimo, né? Ele nos apresenta a figura dos materiais para a edificação da casa de Deus. É usado o capítulo 25 de Êxodo, né? Não dá para a gente ler aqui, mas você pode olhar depois em casa. Todo o capítulo 25 de Êxodo é um capítulo que mostra a edificação do tabernáculo de Deus. E ali tem as instruções que Deus deu diretamente a Moisés, mostrando exatamente cada item daquele tabernáculo. E Moisés foi fiel nessa edificação. E o povo foi fiel com ele. E o capítulo 35 desse mesmo livro mostra a reação do povo, ofertando, se dando com todas as suas forças e recursos para que aquela edificação fosse levada a cabo. E Deus produziu, no meio do deserto, aquele tabernáculo maravilhoso e habitou no meio do seu povo. Ó Senhor Jesus, que edificação maravilhosa. Irmãos, hoje também nós vemos no meio de um deserto, do ponto de vista espiritual, das trevas, e Deus quer edificar esse tabernáculo espiritual hoje, que é a igreja. Ó Senhor Jesus, o que ganhar aqui? Precisamos, irmãos, ganhar um sentimento de inclusão e de cooperação. Isso é o mais importante. Precisamos nos despertar para cooperar com Deus. Percebemos que Ele nos incluiu nisso, né? Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, né? Depois que
que Paulo nos apresenta de maneira gloriosa o seu projeto de edificação do corpo de Cristo, ele vai para o capítulo 2 e nos mostra os materiais para essa edificação. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, estávamos lá, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha só o sistema organizado contra Deus, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também vós outros andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Olha só a descrição de alguém que está sendo arrastado por esse mundo e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, estávamos lá também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, está nos conquistando, nos dando uma visão governante, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E no versículo 10 ele fala, né? E nos tornamos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para cooperar com ele, dos quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Maravilhoso. Sentimento de inclusão e de cooperação com a edificação do corpo de Cristo. Queria ler aí no versículo maravilhoso, que tem nos impressionado muito nesses dias, né, que está no Salmo 110. Versículo 3, vou usar a versão de João Ferreira de Almeida atualizada, não tem uma versão King James, mas encorajo que vocês leiam nessa versão King James, que é muito destacada. Esse versículo 3 mostra o seguinte: apresentar-se-á voluntariamente, né? Na versão King James diz apresentar voluntariamente. A expressão é outra, é uma expressão mais impactante, né? Generosamente, diz a versão King James. Apresentar-vos-á voluntariamente ou generosamente o teu povo no dia do teu poder, como santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens, né? Lá fala de um exército de jovens que se levantam, né? No contexto aqui do versículo 2, que fala da Sião, que é a parte forte do povo de Deus, que compõe o seu exército para lutar ao seu lado. Maravilhoso, né? Apresentar-se-á voluntariamente ou generosamente. Isso é um espírito de cooperação que Deus quer produzir em mim e em você, para sermos um com Ele, um com a sua edificação hoje, um com aquilo que Ele está fazendo hoje. Irmãos, esse é o desejo de Deus, né? Esse é o encargo desse capítulo 6 desse livro, a edificação do corpo de Cristo. O Senhor possa nos levantar, o Senhor possa nos impactar, o Senhor possa produzir em nós essa visão governante, que Ele possa produzir também em nós esse sentimento de inclusão e de cooperação com Ele. Que nós nos levantemos e sejamos um com o Senhor nessa era hoje e edifiquemos a sua igreja. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, possa fortalecer sua visão, sua fé, sua comunhão, sua entrega na presença dEle. Eu quero orar ainda com vocês. Na semana que vem estaremos aqui novamente, né, para desfrutar do capítulo 7 desse livro e darmos prosseguimento nesse encargo. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor, eu te louvo por essa palavra, por esse momento de comunhão tão gostoso, Senhor. O Senhor pode se revelar para nós, nos mostrar itens tão importantes do que está acontecendo à nossa volta, desses tempos do fim. Obrigado, Senhor, pela luz da Tua palavra, que nos desperta, nos encoraja, nos impacta e nos salva, Senhor, de sermos arrastados por esse sistema organizado por Satanás. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos, Senhor, ver aquilo que o Senhor está fazendo, queremos nos voltar a Ti e queremos nos prostrar diante de Ti. Ganha todo o nosso ser, Senhor, nos torna
aqueles que vão cooperar contigo, que vão fazer parte do seu exército hoje, que vão pregar o Evangelho, que vão lutar ao seu lado. Levanta-nos, Senhor, nesses dias. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos e desperta-nos mais. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.